das marcas mais visíveis do pecado nas relações humanas é a injustiça. É curioso que mesmo aqueles que negam a existência de Deus, de vez em quando reclamam da injustiça. E, em si é um grande contrassenso, porque o próprio sentido de justiça viria de onde? Nós não vemos entre os animais qualquer preocupação com isto. O mais forte como o mais fraco, ponto final, parágrafo. Mas nós achamos que é injusto, porque o senso de justiça nos é dado pela consciência divina. É fácil então nós percebermos que a salvação de Deus implica no restabelecimento da justiça. Não é por acaso que o reino de Jesus na terra é sempre descrito como um reino de justiça perfeita. O mundo precisa conhecer essa justiça e só Deus pode exercê-la de forma santa e completa. Logo, o homem e a mulher de Deus amam a justiça e Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um dos aspectos mais marcantes da vida de Moisés vai ser exatamente a sua fome de justiça e a sua luta para vê-la estabelecida. Não é por acaso que ele é um dos grandes legisladores da história da humanidade. E nós vemos o seu senso de justiça surgir no primeiro episódio da sua vida em que ele é ativo. Nós vimos na semana passada, mas ele era um bebê e, portanto, nós hoje vamos olhar o texto e perceber como é que ele reagia diante das injustiças. Êxodo capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 11 até ao fim. E diz assim, Êxodo 2, a partir do verso 11. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. Olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. Vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde é que ele está? Porque deixaste o homem, chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. É curioso, irmãos, que este texto pequeno que nós acabamos de ler cobre cerca de 80 anos de história. Assim, num estalo de dedos, 80 anos. Dá 2 saltos, de 40 anos e depois de 40 anos. E este período é um período importante. Nós começamos vendo que Moisés, nascendo por volta do ano 1542 a.C., e agora nós o vemos já adulto, com cerca de 40 anos, pelo menos é o que nos diz o texto no livro de Atos dos Apóstolos,
no famoso sermão de Estevão, diante do Sinédrio, que nesta altura Moisés teria 40 anos de idade. Portanto, esta era a tradição judaica. Sabemos que ele foi criado em toda a ciência e conhecimento do Egito, que ele tornou-se alguém grande e importante. Segundo a tradição e os escritos do historiador hebreu Flávio Josefo, Moisés tornou-se um líder militar, um general das tropas egípcias e foi um dos líderes das campanhas de Faraó contra os povos do sul, especificamente a Etiópia. Não temos dados arqueológicos que confirmem isto, no entanto. O que sabemos é que ele foi amamentado pela sua própria mãe, naquilo que terá sido um período de 3 a 5 anos, e que foi suficiente para que ele crescesse sabendo a língua do seu povo e a qual povo pertencia. Entre os 3 e os 5 anos, quando ele vai morar no palácio, ele já sabe perfeitamente quem é, já tem consciência de quem é e de quem é o seu povo. Tornou-se um homem importante no Egito. O texto do sermão de Estevão diz que ele era um homem forte em obras e palavras. Ele agora tem 40 anos. Ele vai visitar os israelitas para ver a situação daqueles que são seus. O texto deixa claro isto. Dizer que ele se tornou escravo para viver entre os hebreus é certamente um exagero. É o que nós vemos, por exemplo, em alguns filmes. O filme mais tradicional de todos, Os 10 Mandamentos, mostra Moisés indo lá viver como escravo entre o povo e sofrer. O texto não diz isso, o texto sagrado, em momento algum. Portanto, ficamos com a ideia de que ele é um príncipe no palácio, ele é adotado pela princesa. Ele vai, no entretanto, ver como é que está a situação na zona onde moram os hebreus e onde eles estão a trabalhar. Ele sente, ele sofre, porque ele sabe que é o seu povo de alguma maneira. E num destes momentos ele vê aquilo que devia ser relativamente comum, um capataz egípcio a espancar um hebreu. Nós não sabemos exatamente como foi, estas imagens são figuras. Sabemos que os hebreus eram responsáveis por construir as cidades do faraó e que o faziam preparando tijolos, como nós já vimos nas quartas-feiras anteriores. Isto certamente era algo bastante complicado e penoso. E ao ver um egípcio espancando um hebreu, subiu-lhe à cabeça. É interessante que devia ter sido uma situação bastante dramática, porque nós vamos ler depois ao longo da história do livro de Êxodo, e mesmo perto do fim do livro, diz assim: não havia varão mais manso na terra. Moisés é-nos apresentado como o exemplo máximo do melancólico, não é? Daquele indivíduo muito introvertido, tranquilo, sossegado no seu canto. Para ficar nervoso é preciso muita coisa, não é? Este não era um homem que fervia em pouca água, é preciso uma justiça brutal. E ele deve ter visto alguma coisa que mexeu tanto com ele. E nós vemos que mexeu tanto porque a sua reação vai ser muito feroz. Primeiro ele tenta perceber o que é que se passa à sua volta. Ele verifica que não está a ser observado. O texto não explica se ele não está a ser observado por ninguém ou se ele está só preocupado se há outros egípcios por perto. Talvez seja isso. Bem, o fato é que ele feriu ao egípcio. É curioso, irmãos, porque esta expressão aqui, feriu, é muito suave, não é? Ele não feriu ninguém, ele matou. Não é? Ele não lhe deu uma bofetada, ele matou o egípcio. E depois escondeu-o na areia. Como os irmãos sabem, naquela região, o que não falta é areia. E, portanto, ele escondeu o egípcio na areia e pensou: assunto encerrado, posso ficar descansado com esta situação. Ninguém viu. Mas, no dia seguinte, ele torna a visitar, torna a estar junto do seu povo e torna a presenciar injustiça. Nós não temos uma noção exata do que está a acontecer entre estes dois hebreus. Talvez um deles fosse capataz a serviço dos egípcios. Nós temos a ideia de que os egípcios usavam capatazes entre os próprios povos escravos, porque isto fazia com que houvesse uma facilidade em termos de comunicação, até em termos de língua, e também, era uma maneira de ter olhos metidos lá no meio do povo, uma espécie de espião que jogava dos dois lados, nas duas equipas, e isto certamente criava um transtorno. Seja como for, aqui diz que havia uma injustiça nesta história. Reparem que a ênfase é sempre dada na injustiça. Primeira intervenção de Moisés que nós vemos se dá por causa de uma injustiça.
Segunda intervenção, novamente uma injustiça. Um hebreu está a bater em outro hebreu, mas há um ato de injustiça aqui. O texto diz que ele diz ao hebreu que era injusto. Diz claramente no versículo 13. Portanto, havia claramente aqui alguma coisa errada. Ou um era mais forte do que o outro, um era mais poderoso do que o outro, ou talvez o outro fosse um velhote e quem estava a bater era jovem. Não sabemos. Há uma injustiça clara e evidente. E Moisés diz ao injusto: então, o que é isto? Ele agora não toma a iniciativa que tomou no dia anterior, porque ele está a lidar com o seu próprio povo. É um problema entre hebreus. Quando é um egípcio a bater no hebreu, ele não ficou com meias medidas, foi lá e matou o egípcio. Mas agora são hebreus, ele tenta fazer ali uma certa reconciliação. Então não pode ser, está errado, nós somos do mesmo povo, porque é que vocês estão aqui nesta... Porque é que estás a bater no teu próximo? Ou seja, alguém que pertence ao teu povo, à tua raça, ao teu irmão. Mas, e é curioso, que este primeiro diálogo entre Moisés e o seu povo pode ser um espelho de tudo o que vai acontecer na história do Êxodo entre Moisés e o seu povo. Primeira vez que Moisés fala, é a primeira vez que nós o ouvimos falando, é para repreender alguém do povo de Israel, porque estava a cometer algo que era injusto. E a primeira vez que alguém do povo de Israel responde a Moisés é com rebeldia e insubmissão. E se os irmãos conhecem a história do Êxodo, sabem que vai ser assim o resto da história. Vai ser Moisés a reclamar com o povo, porque está a ser errado, e o povo a ser rebelde por causa da liderança de Moisés. Portanto, parece que esta primeira história serve de esboço do que vai acontecer a seguir. E o homem que responde é impertinente, não é? É impertinente. Mas ouve lá, então, tu pensas que isto é assim? És criado no palácio, no bem bom, vens aqui com as tuas roupas todas sofisticadas, armado em príncipe, chegas aqui e pensas que podes ser juiz. Quem foi que te elegeu? Hã? Onde é que foram as eleições que eu não participei? Quem foi que te escolheu para ser juiz entre nós? Pensas que podes chegar aqui assim e mandar, assim de qualquer maneira? Ou tu achas que vais fazer comigo como fizeste com o egípcio? Anda lá que é para ver se isto é assim tão simples. Vemos que há aqui uma série de coisas envolvidas nesta resposta. Por um lado, fica evidente que aquilo que ele tinha feito no dia anterior não passou despercebido, mas a notícia espalhou-se rapidamente. Por outro lado, também fica evidente que Moisés estava a tentar, de alguma maneira, ser líder do seu povo, ou resolver a situação do seu povo. No sermão de Estevão, ele diz que Moisés cuidava que poderia ser o libertador de Israel. É uma interpretação de Estevão, talvez de muitos anos de história, porque o texto aqui não diz isto. Mas nós podemos imaginar a cena. Moisés, criado no palácio, um príncipe do Egito, bem nutrido, bem alimentado, bem vestido, com o seu corte de cabelo à egípcia, vai dar uma voltinha no seu carro puxado por belos cavalos, na região onde estão os escravos. E ele acha que com meia dúzia de conversas e um bocadinho de disciplina vai resolver alguns séculos de escravidão. Não é assim tão simples. Não é assim tão fácil. Moisés pensava que era alguém e um simples escravo conseguiu responder-lhe e mostrar que afinal ele não era tão especial como pensava que era. Por outro lado, percebemos que Moisés, apesar de ter sido criado no palácio e ser um filho adotado da princesa, não tinha perdido a noção de quem era em todos os sentidos. Não somente no que dizia respeito ao seu povo, mas à noção com que os egípcios também o tratariam a ele. Uma coisa era ser filho da princesa, outra coisa era matar um egípcio, porque ele continuava sendo um hebreu. E é por isso que ele percebe que, sendo notória o ato que ele cometeu, ele não vai poder ficar ali, ele vai ter que fugir. A sua interpretação é corretíssima, porque nós lemos no versículo 15 que assim que o faraó sabe o que aconteceu, manda matá-lo. Não fica com meias medidas. Atenção, irmãos, no capítulo 1 nós lemos que ele foi adotado pela princesa. E eu vos disse na semana passada que isto era uma prática egípcia. Portanto, diante dos olhos da lei egípcia, ele valia tanto quanto um filho da princesa. Mas estes reis orientais não ficavam com meias medidas. O ato de Moisés foi um ato de rebeldia, principalmente sendo ele um hebreu, porque o faraó sabe isto. Não pensou duas vezes. Não. Este indivíduo pensa que vai liderar uma rebelião contra mim? Manda matar. Mas o Moisés já tinha fugido. Como terá sido a sua criação?
Será que o aceitaram com facilidade? Ou será que de vez em quando os outros meninos egípcios do palácio lançavam em cara dele que ele era filho de escravos, que ele não era um egípcio, que ele afinal de contas era um hebreu, que ele devia ter sido afogado quando era bebê, e quando, enfim, ele tentava se defender, eles diziam assim: a gente só não te pode bater porque tu és filho da princesa. Nós não sabemos, isto é tudo especulação. Bem, o que o texto nos diz é que ele fugiu para a região de Midian. A região de Midian, irmãos, fica, como os irmãos podem ver, cá embaixo. Os irmãos têm ali o Golfo de Acaba à vossa direita, e está lá escrito terra de Midian. Está em inglês, mas dá para perceber, não é Midian, pronto. A terra dos midianitas ficava de um lado e do outro do Golfo de Acaba, ou na parte oriental do deserto do Sinai, ou na parte ocidental do deserto da Arábia, e eles habitavam os dois lados. Nós não sabemos exatamente para qual dos dois lados que ele foi, se ele chegou a transpor o Golfo de Acaba ou não, pelo menos até ao deserto do Sinai nós sabemos que ele foi, e é por ali que ele vai andar. Os midianitas são um povo seminômade, descendentes de Abraão, portanto parentes de Moisés. Eles não são descendentes de Abraão através de Sara, porque Sara só teve um filho que foi Isaac, mas através dos filhos de Quetura, que nós sabemos que foi uma outra esposa, uma outra concubina de Abraão e que teve vários filhos. Nós vemos isto no livro de Gênesis capítulo 25. Portanto, estamos a falar de um povo que é um parente um pouco afastado dos hebreus e entre quem Moisés foi morar. Se ele foi morar ali, ou se ele ficou por ali porque tinha consciência de que os midianitas eram parentes dos hebreus, o texto não diz. Simplesmente era o caminho, era a rota de fuga que ele tinha passando naquela região. É natural que ele chegou a um oásis, e porque a região não era nada agradável. Os irmãos podem ter uma ideia da zona. Isto é um mapa via satélite, para os irmãos terem uma ideia de onde ficaria Midian, portanto, da terra de Gozan, onde ele teria saído, quando habitavam os israelitas, que era uma zona verde, para o deserto. A fotografia seguinte dá-nos uma ideia do panorama do ambiente daquela região. Não é propriamente a zona mais agradável do mundo para se morar. Portanto, quando se encontra um poço ou um oásis, é o sítio para parar e descansar. E a cena seguinte? Bem, a cena seguinte é uma cena clássica. Não é? É uma cena bonita, é uma cena de romance, é uma cena de livro de aventura e é uma cena repetida. Nós já vimos duas cenas destas no livro de Gênesis, não é? Nós já vimos uma cena destas com o encontro e a descoberta de Rebeca. O servo de Abraão vai procurar uma esposa para Isaac, chega junto do poço e ora: ó Senhor, se eu pedir a uma rapariga que traga água, que ela seja disposta e traga muito. E logo a seguir aparece a beldade, e ele fica encantado com a beldade e pergunta a ela: olha, eres capaz de me ajudar? E ela imediatamente pega a água para ele e para todos os 10 camelos. E eu já disse aos irmãos naquela altura que isso era muito trabalho, que o camelo bebe muito. E ele fica encantado, e assim se descobre Rebeca, que vai ser a esposa de Isaac. Mais tarde, o filho de Rebeca também passa pelo mesmo processo. Vai parar num poço, não sabemos se o mesmo, mas pronto, é um poço. E lá vem a Raquel, não é, sua prima, com os seus rebanhos. Ele fica encantadíssimo da vida e serve todos os carneiros e todos os rebanhos da Raquel, e depois fica, entre outras coisas, apaixonado por ela, e vai trabalhar 7 anos, até que a mãe sabia isso, para poder ganhar o coração de Raquel. Bem, aqui a história repete-se. Está tudo preparado, não é? É num poço, ele para no poço, é no deserto. O que é que acontece? Lá vêm as 7 filhas de Reuel. Eu achava que o meu sogro tinha tido alguma dificuldade, porque ele teve 6 filhas, mas o Reuel ainda era pior, tinha 7 raparigas, nem um rapaz em casa. E lá vinham então as 7 meninas para trazer os seus rebanhos, e os pastores aproveitam a oportunidade, não é? São moças, eles chegam ali, elas já tinham feito o trabalho mais pesado, não era uma ideia muito bonita aquilo que foi feito, mas enfim, era uma má política de vizinhança aquilo que os pastores fizeram. E Moisés intervém. É a terceira intervenção de Moisés no texto. E pela terceira vez ele intervém por causa de uma injustiça. Repararam? 1, 2, 3. 3 vezes. Lembram-se que o 3 é o número? É um dos números divinos para os israelitas. Não é? O 3 é um número de uma certa completude. Não é por acaso que é o número ligado à Trindade. Portanto,
3 vezes ele reage por causa da injustiça, e mais uma vez ele reage aqui. Bem, eu não sei qual é a interpretação que os irmãos fariam, eu diria o seguinte: isto prova que Moisés era um guerreiro capaz. Quantos pastores eram? O texto não diz, mas deviam ser vários. Se elas eram 7 mulheres, também não eram 2 ou 3 pastores que as conseguiam enxutar. Portanto, devia ser um grupo. E ele enfrenta sozinho o grupo. Será que o escritor está a ser um bocadinho exagerado? Bem, não sei, irmãos. Se Moisés tinha sido treinado nas artes do combate, no palácio do faraó, e devia ter sido, ele devia estar muito mais bem preparado para combater do que simples pastores de gado. Não é? Uma coisa é um lutador profissional, é um guerreiro treinado para tal, e outra coisa é alguém que qualquer homem pode tentar lutar, mas certamente vai levar uma sova de alguém que entende do assunto. Então, é possível que ele, com o seu cajado, não sei se ele estava armado ou não, o texto não diz, mas é possível que ele estivesse armado, que um príncipe do Egito certamente teria espada, lança, etc. Ele sozinho dá conta deles todos. E eles vão-se embora, e não somente isto, mas a seguir o Moisés ainda tem força e vontade para tirar água e dar de rebanho e dar de beber aos rebanhos. Não deixa de ser curioso aqui, não sei se os irmãos percebem isto ao ler o texto, que Moisés, disse-vos eu, poderia ter uma origem hebraica vindo do verbo machá, que significa tirar água, ou tirar da água. E, portanto, ele faz uma coisa que tem a ver com o nome dele, que é tirar água e dar de beber aos rebanhos. Conclusão da história: as raparigas voltam para casa muito mais cedo do que é habitual. E quando elas chegam em casa, o Reuel... Não, quer dizer, assim não, ele olhou para o sol, não é? Porque ele não tinha relógio. O Reuel olhou lá para fora e disse assim: já chegaram? Então o que é que vocês estão a fazer aqui tão cedo? Ah, não, teve um galã egípcio lá junto ao poço que nos salvou e tirou água para os nossos... E vocês deixaram o homem lá parado. Estas raparigas, sinceramente. Não deixa de ser curiosa esta história. O Reuel é também conhecido por Jetro, são os 2 nomes que ele tem. Reuel significa amigo de Deus, é um nome bonito, mas ele vai ser mais conhecido por Jetro. Era comum haver mais do que um nome, não é? Ele era um príncipe do seu povo e simultaneamente um sacerdote. Não existe uma certeza absoluta de qual era a religião dos midianitas. Algumas das ideias que nós temos é de que os midianitas poderiam ser um povo que adorava vários deuses. E entre os deuses que os midianitas respeitavam e adoravam, estaria o Deus de Abraão, o que era natural porque eles eram descendentes de Abraão. Portanto, se este sacerdote é um sacerdote do Deus verdadeiro, ou se pelo menos o conhece, são 2 possibilidades que estão no ar. E Jetro é um personagem que vai servir para nós como símbolo de sabedoria, principalmente pelo que vai acontecer muitos anos depois deste episódio, mas pronto, nós guardamos esta ideia como um homem de sabedoria. É claro que ele manda buscar o Moisés. A expressão que é usada aqui é uma expressão sempre própria daquela região, não é para que ele coma pão, não é propriamente pão, isso significa que vai-lhe preparar um banquete, mas eles são humildes e quando preparam um banquete dizem: anda cá comer um pãozinho. Pronto, é um copo d'água, não é? Então ele o recebe bem. É uma questão de uma característica destes povos, é a obrigação da hospitalidade. Quando se vive nestas regiões e que se habita no meio do deserto, ser hospitaleiro é uma obrigação. A pessoa não tem para onde ir. Quando chega à tua tenda, tu tens que recebê-lo. E, portanto, Moisés é bem recebido. É claro que no diálogo com Moisés, Reuel deve ter percebido que ele não era egípcio. E mais cedo ou mais tarde, Moisés lhe contou a sua história e lhe explicou o que é que se tinha passado. E Reuel percebe que tem ali um personagem interessante, um bom candidato a genro. Um homem com uma boa formação, um sujeito manso, mas também capaz, que já tinha mostrado que tinha condições de servir para um homem que não tinha filhos e que precisava começar a casar as filhas. Pelo menos a mais velha já está em idade de casar. Zípora significa ave ou pássaro, e ele dá-lhe a sua filha mais velha. O texto não diz nada a respeito de se Zípora ser bonita ou não. Sabemos que normalmente quando elas eram bonitas o texto dizia, portanto aqui não fala nada, é só invenção da cabeça de alguém se ela seria ou não. Seja como for, é a filha mais velha, portanto é um sinal de respeito da parte de Jetro, e Moisés aceita. Afinal de contas ele não tem para onde ir, e encontra ali um local onde poderá ser recebido. É curioso que o primeiro filho do casal
vai ter um nome que demonstra uma saudade, não é? Alguma tristeza. Gerson significa estrangeiro, estrangeiro ali. E a ideia deste primeiro filho é esta: estou fora da minha terra, estou longe do meu povo, sou estrangeiro. Esta não é a minha terra. Ele depois vai ter um segundo filho, não é dito aqui, mas nós sabemos. O segundo filho vai se chamar Eliezer, que significa o Senhor me ajudou. E já mostra um certo conformismo, não é? Estou aqui a fazer psicologia dos nomes, mas pronto. O primeiro nome demonstra uma certa... Ele ainda não estava 100% ali. Estava ali, mas pronto, sentia-se mal, sentia-se estrangeiro, não era daquela terra, não estava bem. No segundo filho, parece que já há uma certa tranquilidade. Olha, pronto, estava numa situação tão complicada e afinal Deus me ajudou e aqui estou eu, e tenho esposa, e tenho filhos, e tenho casa, e estou atendido. E portanto, este segundo filho já demonstra uma evolução no estado de espírito de Moisés. Verso 23. Vamos saltar outra vez 40 anos. Isto hoje é aos saltos. Depois de passarmos 40 anos, agora vamos passar mais 40 anos. Estes 40 anos são importantes. Tutmoses I e Tutmoses II morrem. São faraós importantes, sobretudo Tutmoses I, que era o faraó que tentou matar a Moisés. Hatshepsut, a rainha ou a princesa que tinha adotado Moisés, torna-se rainha na morte do seu marido, até que Tutmoses III, filho do marido dela, mas não dela, porque os reis tinham várias princesas, várias rainhas, tem idade para tomar o poder. Tutmoses III ocupa o poder. Porquê que é importante isto, irmãos? A ideia que fica aqui é: os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. A ideia que fica no ar é a seguinte: a cada novo faraó que surge, há uma expectativa, há um novo governo. Será que vão baixar os impostos? Não é? Há uma nova governação. Pode ser que isto mude, mas em vez de mudar, ficou pior. Tutmoses III é destes faraós o mais aguerrido. É um faraó guerreiro. Ele fez 17 campanhas vitoriosas. Para todos os lados ele se virou e fez guerra. E mandou ampliar as construções que tinham sido feitas pelo seu pai e pelo seu avô. Logo, ele precisa de mais escravos ainda a trabalhar. E a situação dos israelitas, em vez de melhorar, fica mais complicada. Nota interessante, e isto é um parênteses antes de nós chegarmos aqui aos últimos 2 versículos. Neste período de 40 anos, em que Moisés está em Midian, vão nascer Eleazar, filho de Arão, que vai ser sumo sacerdote, e Finéias, neto de Arão, que também vai ser sumo sacerdote. Também neste período em que ele está em Midian, nascem Caleb e Josué, personagens centrais da conquista da terra prometida e futuros ajudantes importantes de Moisés. Todos estes nascem na escravidão, enquanto o povo vive nesta realidade, lá no Egito, e enquanto Moisés está em Midian. É durante este período que o pai de Moisés, Amrão, morre. Ou seja, enquanto Moisés vive e trabalha no deserto, achando que a sua vida acabou, o Senhor está a preparar os seus futuros ajudantes para uma grande obra que o Senhor ainda tem para ele fazer. E isto não deixa de ser um pensamento interessante para nós. Às vezes nós olhamos à volta e achamos que estamos em Midian. Estamos em Midian, acabou, pronto. Agora olha, sou estrangeiro na terra e não há de ser nada. Afinal, o Senhor pode estar a preparar muita coisa e o Senhor tem o futuro nas suas mãos. O que nos chama a atenção no fim deste texto são os 4 verbos atribuídos a Deus na parte final do capítulo. Versículo 24 e versículo 25 têm 4 verbos referidos a Deus. Primeiro diz que Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus ouviu as suas orações. Deus ouviu os seus pedidos. E este ouviu aqui não é só o ouvir de ouvir, mas o ouvir que está ligado à decisão de responder. Certo? Às vezes nós estamos num local e alguém está a falar. É evidente que estamos a ouvir, mas podemos não estar a ouvir. Certo? Perceberam o que quis dizer? Alguém está a falar e nós estamos a ouvir, mas às vezes não estamos a ouvir. Então de repente alguém diz assim: estás a ouvir? Ops, espera aí, agora estou a ouvir, certo? Uma coisa é estar lá no fundo, outra coisa é estar consciente e presente, ou seja, pronto para responder. Esta segunda ideia é que está aqui presente.
É claro que o Senhor sabia da situação do seu povo, mas havia um tempo e havia uma hora para responder e agora chega a hora. Deus ouviu e Deus lembrou da sua aliança. É claro que esta é uma expressão antropomórfica, ou seja, uma lição que atribui, é uma ideia que atribui a Deus uma coisa humana, porque para alguém lembrar é preciso ter esquecido, e Deus não tinha esquecido. Portanto, aqui a ideia de que Deus lembrou não tem a ver com o facto de Deus ter esquecido. Significa que Deus, naquele momento, vai então agir de acordo com a aliança que tem e com a aliança que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor não deixou de saber desta aliança, mas havia um tempo certo, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele não segue o nosso relógio e na sua hora Ele faz aquilo que deve fazer. Depois diz, Ele viu, talvez o irmão tenha na sua versão, atentou. Ele viu a aflição. Portanto, Ele não só ouviu, mas Ele viu as condições em que o seu povo estava. Isto nos faz lembrar que o Senhor ouve e vê o clamor daqueles que estão em sofrimento. E por fim, este verbo é muito interessante. Diz assim, o Senhor conheceu-os. Isto quer dizer o quê? Deus não somente viu e ouviu, mas Ele teve um conhecimento íntimo. Ele percebeu intimamente, lá no coração, o que estava a acontecer. Isto é o nível mais alto de empatia, não é? De sofrimento. Sentiu com. Então nós podemos ver alguém em sofrimento, nós podemos ouvir o seu sofrimento e mesmo assim ficar alheios. Mas quando vemos e ouvimos e de tal maneira percebemos o que está a acontecer que praticamente partilhamos a dor. É isto que está aqui. O Senhor não somente viu e ouviu o seu povo, mas Ele conheceu, Ele percebeu o que estava dentro do coração. Ele foi dentro daquela agonia do povo que estava em escravidão e percebeu as suas dificuldades. Mas o povo de Israel é, neste momento, a principal força de trabalho escrava da nação mais poderosa do mundo da época, sob o governo de um dos faraós guerreiros mais famosos que o Egito teve. Como é que se resolve isto? Para a semana, se Deus nos der vida e saúde, vamos começar a ver como é que se resolve isto. E vamos entrar em 2 capítulos extraordinários do livro de Êxodo, que vale a pena nós olharmos e meditarmos neles com alguma paciência.